E aí, adolescentes, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana de escola dominical. A gente está num ambiente diferente hoje. Não é o mesmo padrão que eu e o André tava fazendo. A gente teve algumas dificuldades, alguns contratempos, mas não importa. O importante é a gente aprender a palavra de Deus. Esse vídeo eu tenho certeza que vai alcançar muitos dos nossos adolescentes que não conseguem acordar domingo de manhã. Mas a gente está aqui para aprender a palavra, tá bom? A gente está estudando Jesus. Quer coisa melhor que isso? Eu já falei para vocês algumas vezes que essa revista é uma revista extraordinária. Jesus e o reino de Deus. A gente está numa lição 7, a lição 6 nos mostrou o quanto Jesus sofreu, o quanto ele padeceu no Calvário por nossa vida. E agora a gente vai aprender sobre a ressurreição de Cristo. Como se deu essa ressurreição? Tem uns objetivos aqui, que é identificar a relevância da ressurreição, é enumerar as diversas testemunhas desse milagre que foi a ressurreição e mostrar, presta atenção, que com Cristo também vencemos a morte. Isso é lindo demais, gente. Essa aula, sinceramente, me dá muita alegria, porque quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu começo a ler essas revistas e eu consigo entender a dimensão de tudo isso, a dimensão dessa morte que Jesus fez, desse plano de salvação que Jesus, através da vida de Jesus, ele nos deu a vida eterna, sabe? A gente às vezes não consegue ter a capacidade do ser humano de compreender tudo isso, todas essas coisas. Mas tá aí, a gente precisa estudar, precisa sempre comer a palavra, comer a cada dia, porque a cada dia que, quanto mais a gente come a palavra de Deus, mais ele se achega a nós. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente estuda sobre Jesus, mais ele fica perto de nós. E eu acho que essa revista, no geral, ela nos traz isso, sabe? Não quer mostrar apenas que Jesus veio para a humanidade, isso sim, mas ele quer nos mostrar que a gente precisa ter um pouco mais de intimidade, sabe? Então a gente vai lá, vamos começar a aula. Eu vou passar os slides para vocês no nosso grupo, tá bom? No grupo dos adolescentes, no grupo dos pais. Quem estiver vendo pelo Facebook também, se quiser o material a gente manda para vocês, tá bom? Dessa semana. Vamos ler Mateus 28 e 5. Vou beber uma água aqui rapidinho. Mateus 28, capítulo 28, versículo de número 5, diz assim: E o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde jazia. Vão depressa, digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Nossa, que lindo! Ele não está aqui, ele ressuscitou. A introdução, eu vou ler somente algumas partes da revista, não vou ler a aula toda porque é muito grande. Como eu não quero que esse vídeo fique muito grande, a gente só vai ver as partes que eu achei necessário para que a gente compreenda, tá bom? Mas nos slides vai estar tudo lá, se vocês quiserem continuar lendo, não tem problema algum, isso é até melhor também. Por que a ressurreição? Introdução. Por que a ressurreição de Cristo é tão central para o cristianismo? Uma boa pergunta. O apóstolo Paulo chega a afirmar que a nossa fé seria vã se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. A nossa fé não valeria de nada se Jesus não tivesse ressuscitado. A temática da ressurreição é o tema dessa lição, que nos desafia a aceitarmos a tão bela verdade, que é anunciá-la para todo mundo. A gente precisa, nessa lição, entender o que é a ressurreição, como foi a ressurreição, quem foi que testemunhou essa ressurreição e para que tudo isso, né? O milagre da ressurreição. Igual eu disse para vocês, eu não vou ler tudo, eu vou ler somente algumas partes, tá bom? A ressurreição é um tema presente ao longo da Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre teve ressurreição. No nosso tópico 1 vem várias, mostrando várias situações de ressurreição. Mas se liga nessa daqui.
Ele morreu, mas ressuscitou. Aqui está falando sobre Cristo. O seu sepulcro está vazio. A morte foi vencida e Jesus está vivo. A ressurreição por si só já é improvável. Imagine então, fisicamente, tudo o que acontece com o corpo no exato momento que o coração para de pulsar. Imagine, você tem que imaginar decomposição, tudo aquilo que acontece quando a gente morre. No caso de Cristo, é algo muito mais maravilhoso do que apenas a ressurreição de um corpo sem vida. Jesus, ao concluir o plano divino de redenção da humanidade, lá no madeiro, triunfou sobre a morte ao terceiro dia. A cruz não venceu Jesus. Ele venceu a morte para todo o sempre. Não, eu vou ter que ler isso de novo. A cruz não venceu Jesus. Ele venceu a morte para todo sempre. Gente do céu, isso é lindo demais. Não foi apenas uma ressurreição, que já é uma coisa louca de você se imaginar. Não foi apenas você estava morto e reviveu, não. Ele venceu a morte, ele venceu tudo aquilo que o inimigo tinha para as nossas vidas, ele venceu. A gente precisa entender essa dimensão desse milagre. A gente precisa entender a dimensão de tudo aquilo que o Senhor nos fez. O tópico 2, eu prometo que vou ser rápido, não posso ficar falando muito. As testemunhas da ressurreição. Como provar algo tão maravilhoso e sobrenatural? Como a gente pode provar isso? São tantas testemunhas que viram a Cristo ressuscitado, que em pouco tempo o cristianismo começou a se propagar ainda mais. Mediante a tão grande fato, o que nos resta é celebrar a ressurreição de Cristo, é anunciar a todos que a sua morte teve um propósito, dar-nos vida e vida com abundância. Não foi uma pessoa que viu, não foi duas, foram centenas de pessoas viram essa ressurreição. O Senhor, ele ficou um tempo aqui, depois que ele ressuscitou. Ele foi aos seus discípulos, ele apareceu a diversas pessoas. Não foi apenas um ou outra pessoa que viu, não. Eu ouvi um pastor dizendo assim que quando uma pessoa, para você comprovar a veracidade de algo, você tem que ter outra pessoa, certo? A outra pessoa tem que comprovar, tipo, eu tô falando a verdade, não é verdade, fulano? Aí o fulano vai lá e fala, é verdade. Mas Jesus não teve um, teve centenas de pessoas que viram a Cristo. E eu acho que o final do tópico 2 é muito lindo, porque mediante a tudo isso, mediante ao fato de os discípulos terem visto, milhares de pessoas terem visto, centenas de pessoas terem visto, mulheres, isso só comprova o quanto o Senhor ele se dedicou por nós. Isso nos resta apenas celebrar Ele, nos resta apenas agradecer e celebrar, se alegrar, porque Ele venceu tudo isso. E Ele não apenas venceu a morte, Ele ainda nos trouxe a vida eterna, e Ele ainda fez aparecer para os discípulos, para que os discípulos propagassem o Evangelho. O Evangelho continua a crescer todos os dias. Às vezes as pessoas falam, no meio desse negócio aí de pandemia, que eu não aguento mais também, o Evangelho parou? Ele não para, a igreja só continua a crescer. Vocês conseguem entender isso? Eu olho para os apóstolos, eu consigo entender, e eu também ouvi um outro pastor dizer sobre isso. Quando a gente mente, as pessoas estão mentindo, chega um certo momento que a pessoa não consegue mentir mais. Como assim, Geraldo? Minha mãe sempre disse pra mim, quando eu era criança, principalmente, Geraldo, mentira tem perna curta. E é a mesma coisa agora. A mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Não tem como uma pessoa esconder tanto, ou por tanto tempo certa coisa. Uma hora as coisas caem por terra. Uma hora a verdade sempre aparece. Uma hora sempre a verdade vai aparecer. E no caso de Cristo, foi lindo demais, porque os apóstolos, eles não apenas propagaram o Evangelho, não. Eles morreram em nome disso. Eles entraram e puderam se dedicar à obra de Deus ao ponto de morrer por essa palavra.
Ao ponto de falar assim, eu morro por ele, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi. Isso é lindo demais, na verdade? É lindo demais. Tópico 3. Mas qual foi o significado dessa ressurreição de Cristo? Qual foi esse significado? Os fundadores das mais diversas confissões religiosas morreram em seus túmulos, que são bem conhecidos. Os grandes ícones da história mundial morreram também. Também foram depositados nos túmulos e lá ficaram. Mas o que a ressurreição em si significa? Se liga. Como essa vitória sobre a morte, nós também somos vitoriosos ao aceitá-lo como nosso Salvador. Em Jesus, nós também venceremos a condenação da morte. Aí, no final diz assim, e somos livres. E somos livres. A gente tem que entender isso. Vocês precisam entender isso, adolescente. Nós somos livres. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo do diabo. Você não é escravo. Você é livre. Livre para adorar ao Senhor. E também livre se você não quiser adorar ao Senhor. Mas vocês conseguem ver, conseguem entender que quem está do lado de Cristo, ou quem está com Cristo, ou quem fala assim, Jesus, eu preciso que o Senhor caminhe comigo aí nessa minha caminhada. Pô, é lindo demais você estar com Cristo. Essa liberdade que o Senhor nos dá de adorar a Ele, essa liberdade que o Senhor nos dá de poder expressar essas coisas, o amor dele, expressar para as outras pessoas ou propagar para outras pessoas, é lindo demais. Só que a gente precisa entender certas coisas e certas vezes também. A palavra chegou até você de algum certo modo, mas você também, adolescente, precisa entregar a palavra. Você precisa propagar. Como assim, Geraldo? Seu amigo, seus amigos da escola, pessoas que não são evangélicas, essas pessoas que você precisa anunciar. Você precisa mostrar para elas o quanto é bom estar com Cristo. O quanto é bom ser de Cristo. E o nosso capítulo 4 ele diz isso, o nosso tópico 4, nosso tópico 4. Ao tomarmos conhecimento de tão maravilhosos fatos, nos sentimos totalmente inundados por uma vontade de viver, uma intimidade maior com o nosso Mestre amado. Como resistir a tamanha gestão e tão magnífico feito? Sim, ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Isso é lindo, gente, é lindo demais. Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. O tópico 4 diz, você tem 2 convites. 2. O primeiro é você entender isso. Primeiro você precisa entender essa morte. Entender essa dimensão toda que Cristo fez por você e por mim. E a segunda é essa. Está em suas mãos a possibilidade de compartilhar a maior de todas as novas. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. João 14:6. Eu vou ter que abrir para você, eu vou ter que ler para vocês. João, isso é lindo, gente. 14:6. João 14:6. Vamos ler o 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. A gente já sabe que o Senhor, Ele nos ama. A gente já sabe que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. A gente já sabe de todas essas coisas, mas o que nos compete a fazer, adolescente? Você, adolescente, sim. O que nos compete a fazer?
é anunciar a palavra dele. Você precisa anunciar a palavra dele. Não adianta você apenas falar que é um evangélico, tal. Não, você precisa anunciar a palavra de Cristo. Você precisa mostrar para as outras pessoas o quanto Cristo é bom, o quanto Cristo é fenomenal. Vamos ler a nossa conclusão. A vitória de Jesus sobre a morte nos permite ter fé, esperança, salvação, paz e fidelidade. E felicidade também. O triunfo de Cristo nos impulsiona a vencer com Ele e celebrarmos a nossa vitória sobre o pecado, vivendo já no tempo presente o reino de Deus. Todas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas encontram uma explicação quando compreendemos o significado da ressurreição de Cristo. Vamos agradecer ao nosso Senhor a cada dia por tão maravilhosa obra divulgada a todos os lugares possíveis. O grande triunfo que mudou a história. Cristo está vivo. Aleluia! Oh glória! Cristo está vivo, adolescente. Não fica triste não. Você não pode ficar triste, você não pode ficar angustiado você lendo isso. Não pode. Tenha fé, tenha esperança daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte por sua causa, tá bom? Eu amo vocês, foi um vídeo curto, rápido, a gente aprendeu a palavra. A gente vai passar os slides para vocês lá, tá bom? Eu tenho certeza que você vai ser abençoado se você estudar. Estude a palavra, como a palavra de Deus, coma. Eu tenho certeza absoluta que Ele vai estar perto de você e Ele vai te ensinar. Se você não souber de alguma coisa, se você... Geraldo, tô lendo, não tô conseguindo entender nada. Mande uma mensagem lá pra gente, pra mim e pro André. Eu tenho certeza que o que a gente não puder te ajudar, a gente vai pesquisar, a gente vai correr atrás, tá bom? Mas vamos estar junto aí. Eu sei que às vezes não é muito fácil essa quarentena, a gente não aguenta mais falar nisso, mas a gente está aí. A palavra do Senhor está sendo anunciada, a palavra do Senhor está sendo pregada, ela nunca para, tá bom? A igreja nunca vai parar, nunca. Eu amo vocês, uma boa semana, que o Senhor possa abençoar a sua vida de vocês e a vida da sua família sempre, tá bom? Valeu, é nóis!